E se tudo o que chamamos de realidade fosse apenas uma sombra? Platão acreditava que vivemos cercados por imagens, reflexos imperfeitos de algo que não conseguimos ver. No mito da caverna, ele descreve homens acorrentados, olhando para uma parede. Atrás deles, o fogo projeta sombras de objetos reais. Para aqueles prisioneiros, as sombras são o mundo. E se nós ainda estivermos dentro dessa caverna, olhamos para telas, acreditamos em imagens e confundimos aparência com verdade. Vivemos num mundo onde o real é editado, o falso é compartilhado e o silêncio é esquecido. Platão dizia que sair da caverna é doloroso, a luz cega, a verdade assusta e o real exige coragem. Talvez por isso preferimos as sombras confortáveis das nossas bolhas digitais. Vivemos conectados, mas não despertos, cercados de informação, mas com medo do conhecimento. Este vídeo não é sobre o passado, é sobre nós. Porque se Platão estivesse vivo hoje, ele provavelmente não veria a diferença entre a caverna e o Fide. Este é o Sofia contemporânea, um espaço onde a filosofia encontra o agora. Platão não escreveu apenas um mito, escreveu uma metáfora eterna sobre o ser humano e a sua relação com a verdade. No fundo de uma caverna, ele imaginou homens acorrentados desde o nascimento. Incapazes de mover a cabeça, só enxergam o que está à frente. Sombras projetadas na parede. Atrás deles há um fogo, e entre o fogo e os prisioneiros passam homens, objetos, estátuas. As sombras desses objetos são tudo o que os prisioneiros conhecem. Para eles, o som das vozes é o eco, e o eco é a verdade. As sombras são o mundo. E então, Platão pergunta: o que aconteceria se um deles fosse libertado? No início ele resistiria. A luz do fogo o feriria, a confusão o cegaria. A realidade não pareceria real. Mas, pouco a pouco, seus olhos se acostumariam à luz. E ele perceberia: o que acreditava ser tudo era apenas reflexo. A verdade não estava nas sombras, mas além delas. Sair da caverna seria mais do que ver, seria acordar. Platão chamava isso de filosofar, o ato de virar o olhar em direção à luz. Mas o que acontece quando o homem desperto volta à caverna para contar o que viu? Ele é ridicularizado, chamado de louco, porque os outros, ainda presos, não querem ouvir. As sombras são mais confortáveis. E talvez essa seja a tragédia que Platão enxergou. A verdade exige coragem, mas a ilusão oferece paz. Ele acreditava que todos nós vivemos entre esses dois mundos. O mundo sensível, das aparências, das emoções, do que muda e engana. E o mundo inteligível, da razão, da essência, daquilo que não muda. E a vida é essa travessia. Sair da sombra e caminhar até a luz. Hoje, a caverna não tem pedras nem tochas, tem pixels, telas e notificações. E talvez, sem perceber, tenhamos trocado o fogo por uma luz azul que também nos prende. Platão já sabia, ver o real é doloroso, mas permanecer nas sombras é o que chamamos de conforto. Platão falava de sombras projetadas por um fogo. Hoje, o fogo é uma tela, fria, azul, constante. Na caverna antiga, os homens acreditavam que as sombras eram a realidade. Na nossa, acreditamos que a imagem é a verdade. O mito de Platão ganhou novo corpo. As paredes da caverna agora cabem na palma da mão. Passamos o dia olhando reflexos de rostos, opiniões, ideais de vida. Chamamos isso de mundo. Mas é um mundo mediado, filtrado, editado, curado por algoritmos. Somos prisioneiros que escolheram as correntes. Escrolamos para cima como quem sobe a montanha de Platão. Mas, em vez da luz, encontramos outra sombra. A cada deslizar de dedo, acreditamos ver mais. Mas talvez estejamos apenas nos afastando da realidade.
Vivemos na era das imagens perfeitas, mas sentimos um vazio que nenhuma delas preenche. A caverna digital é silenciosa, mas nunca nos deixa em paz. O fogo agora é a notificação, o brilho da tela, o reflexo no vidro do celular. Platão acreditava que o homem só se libertava quando voltava os olhos para o alto, para aquilo que não muda. Hoje, talvez isso signifique olhar para dentro, porque no mundo onde todos gritam por atenção, a lucidez é o novo silêncio. Camadas de ilusão se acumulam como poeira sobre o real, likes, filtros, status, verdades fáceis. E quanto mais tentamos mostrar que existimos, mais nos perdemos na superfície. Platão dizia que o mundo sensível é feito de cópias, mas o que acontece quando as cópias ganham mais valor que o original? Talvez estejamos tão ocupados olhando as sombras que esquecemos como é sentir a luz. A tecnologia prometeu libertar, mas a cada toque nos conduz de volta à parede. E enquanto acreditamos que estamos informados, estamos apenas entretidos. Hoje, não há correntes de ferro, há distrações, desejos e dopamina. E o verdadeiro desafio não é quebrar as correntes, é desligar o fogo. Quando o prisioneiro sai da caverna, ele não vê a luz, ele sente dor. Os olhos, acostumados à escuridão, se revoltam. A claridade fere. A verdade que liberta também cega. Platão escreveu essa cena como uma advertência. O caminho para o real começa pelo desconforto. Nenhum ser humano desperta sorrindo. Ao ver o mundo como ele é, sem filtros, sem sombras, algo dentro de nós se quebra. Descobrimos que o conforto era prisão, que a ignorância tinha gosto doce, que a luz exige coragem. A maioria não suporta esse brilho. Muitos preferem voltar para as sombras, para o familiar, para a ilusão onde tudo faz sentido, mesmo que nada seja real. Platão dizia que o homem que retorna à caverna é chamado de louco, porque fala de um mundo que os outros não conseguem ver. Hoje acontece o mesmo. Quem tenta viver de forma consciente é visto como estranho. Quem questiona é chamado de pessimista. Quem busca a verdade é confundido com quem provoca o caos. Mas talvez a loucura seja apenas o nome que damos a quem acordou antes dos outros. A luz é dolorosa, sim, mas também é a única coisa que cura. Porque só quem sente a dor de ver pode, enfim, enxergar. Platão acreditava que o conhecimento não é aprender algo novo, é lembrar do que sempre esteve lá. A alma, ao ver a luz, reconhece. É como se já soubesse. Por isso, todo despertar é também uma lembrança. No instante em que percebemos a verdade, sentimos o peso e a beleza do real ao mesmo tempo. A verdade não é um prêmio, é um fardo que poucos carregam, mas sem ela, tudo o que resta são sombras confortáveis e mentiras elegantes. Platão diria que viver é suportar a claridade, e talvez seja por isso que, no fundo, ainda amamos a penumbra, porque a luz mostra demais, e o real, quando enfim aparece, nos obriga a mudar. Platão dizia que o homem que contempla a luz, cedo ou tarde, tenta voltar à caverna, não para se aprisionar de novo, mas para contar o que viu. O problema é que ninguém acredita. Como explicar o sol a quem só conhece sombras? Como descrever o céu a quem passou a vida olhando uma parede? O prisioneiro liberto fala de um mundo mais real, mas para os outros ele soa delirante. Eles riem, chamam-no de tolo, alguns até o odeiam, e se ele insiste é silenciado. Platão não falava de fantasia, ele falava de nós. Vivemos em um tempo onde despertar é quase uma ofensa. Quando alguém questiona, incomoda. Quando alguém enxerga o que os outros fingem não ver, é rejeitado. Em cada época, as cavernas mudam de forma, mas o medo de sair continua o mesmo. Hoje,
Quem tenta mostrar o real não é preso, é cancelado. Quem tenta falar sobre o que importa é ignorado, porque o mundo prefere o barulho das sombras ao silêncio da verdade. A caverna moderna não precisa de correntes, ela se sustenta com distração. E Platão já previa isso. A maioria das pessoas não quer a verdade, quer conforto, porque o conforto não dói, não exige, não transforma. Mas a verdade muda tudo. O homem que volta da luz carrega uma ferida que o separa dos outros. Ele não consegue mais fingir, não consegue mais rir das sombras. É o preço da consciência, nunca mais poder ser inocente. E ainda assim, Platão acreditava que esse homem não deveria desistir, porque a missão do filósofo e de todo ser humano desperto é voltar à caverna e tentar libertar quem ainda dorme, mesmo sabendo que será rejeitado, mesmo sabendo que talvez não consiga. Porque a luz não se impõe, ela se oferece. O homem desperto não é um salvador, é apenas um sinal. A saída existe, e isso basta. Platão acreditava que o mundo verdadeiro não está fora, está dentro. A caverna é o corpo, as correntes são os sentidos. E a luz que liberta é a razão, mas também é algo mais. É a consciência que recorda o que já sabia. Ele dizia que conhecer é lembrar, que a alma já viu o real antes de nascer. E por isso, quando nos deparamos com a verdade, não aprendemos algo novo, apenas reconhecemos o que já estava em nós. A filosofia, então, não é uma escola, é um retorno. Cada pensamento, cada silêncio, cada olhar sincero para si mesmo é um passo em direção ao que sempre esteve aí. A luz que Platão falava não é uma lâmpada distante, é um clarão interior. Talvez seja isso que chamamos de lucidez. A mente que desperta começa a enxergar o que o olhar não alcança. Começa a perceber que as sombras externas são reflexos das sombras internas. Os medos, as crenças, as máscaras que projetamos no mundo. O mito da caverna, no fim, é sobre autoconhecimento. Porque não há libertação coletiva sem libertação pessoal. O homem só sai da caverna quando decide olhar para dentro. Não há verdade no exterior se o interior continua escuro. Platão chamava esse processo de ascensão da alma. O corpo pode estar preso, mas a mente pode subir, e essa subida é solitária. Nenhuma tecnologia, nenhum livro, nenhum mestre pode fazê-la por nós. É a jornada silenciosa de quem, entre o ruído das sombras, ouve a própria consciência chamar. Quando o homem encontra essa luz interior, ele compreende que o real não está nas formas, mas nas ideias, nas essências, no que é invisível e eterno. E então, o que era confuso se torna simples. A luz não destrói a caverna, apenas revela que ela nunca foi o fim. E que o verdadeiro despertar não é fugir da escuridão, mas aprender a carregar a luz no próprio olhar. No fim, o mito da caverna não fala apenas sobre Platão. Fala sobre nós, sobre a forma como olhamos o mundo e o quanto suportamos ver. A caverna é o cotidiano. As sombras são as histórias que contamos para continuar existindo. A cada geração mudam as paredes, as luzes, os ruídos, mas a essência continua a mesma, o medo de ver o real. Platão acreditava que a filosofia não era um refúgio, mas um ato de coragem. Pensar é sair da caverna. Questionar é enfrentar a luz. E viver de olhos abertos é o gesto mais radical de todos. Hoje, talvez não precisemos fugir da caverna, mas aprender a enxergar com lucidez dentro dela, porque o mundo não vai parar de projetar sombras, mas nós podemos escolher onde colocar o olhar. A verdadeira luz não vem do fogo, vem do despertar. E talvez a pergunta que Platão deixaria para cada um de nós seja simples. Você ainda acredita nas sombras